Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a Garcia e Moreno. É um prazer imenso contar com vocês aqui mais uma vez, agora para nós falarmos aí sobre lei do bem. Afinal, o que é lei do bem? Que incentivo é esse? Qual a finalidade? Como que a minha corporação pode fazer uso da famosa lei do bem? Eu digo isso famosa, pessoal, porque é muito comum nas corporações, no dia a dia aqui da consultoria na Garcia e Moreno, a gente receber questionamentos sobre esse assunto e também, principalmente, muitos dos nossos clientes acabam recebendo empresas, escritórios de advocacia e outras consultorias oferecendo esse produto como sendo um produto de mercado aí para que se alcance uma redução de carga tributária, principalmente aí de imposto de renda, entre outros, tá? Então, aí pensando nisso, nós trouxemos hoje para vocês esse tema para que possamos entender qual é o cenário da lei do bem hoje, como está funcionando, que realmente é o tamanho, qual realmente é o tamanho do benefício que nós temos para atuarmos em relação à lei do bem. Pensando nisso, nós trouxemos aqui um especialista da Garcia e Moreno, o Atacílio Ferreira. O Atacílio é contador, pós-graduado, mestre em contabilidade, é professor aqui na Garcia e Moreno junto conosco, e hoje ele veio aqui, a convite nosso, para falar para vocês um pouquinho sobre a lei do bem. Atacílio, seja muito bem-vindo. Explica para nós, Atacílio, afinal, do que estamos falando quando a matéria é lei do bem? Seja bem-vindo. Wellington, muito obrigado pela oportunidade. Desejo um bom dia a todos os nossos participantes. É uma grande honra poder tocar num tema tão importante como a Lei do Bem. Na verdade, a Lei do Bem ela foi instituída pela Lei 11.196 e pelo Decreto 5.798 de 2006, tá bom? E o ponto importante da Lei do Bem, a gente vai tratar e assim eu vou conseguir compartilhar o nosso material, a nossa apresentação, dando maiores detalhes, maiores informações e de como poderemos usufruir de determinados benefícios fiscais. Porque sabemos a complexidade do planejamento tributário e se nós conseguirmos nos beneficiarmos na forma fiscal como exige os requerimentos, né, e informações da lei do bem, a empresa, a entidade, a cooperativa se torna muito mais competitiva. E isso nós iremos mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Então, eu vou discorrer um pouquinho sobre os principais pontos, e aqui, sobre a nossa apresentação, nós temos aqui a nossa agenda bem resumida, trazendo o fundamento legal, evolução dos incentivos, conceito do que é efetivamente inovação tecnológica, o fluxo de identificação dos incrementos, exclusão no lucro real e a sua contabilização, e também a prestação de contas, junto com o MCTI. E eu vou desvendar essas informações para todos vocês. Nosso fundamento legal ele vem amparado pela Lei 11.196, o Decreto 5798, Instrução Normativa da Receita Federal e Portaria número 426. Em seguida, nós trataremos aqui da inovação, a lei do bem, o que ela apoia, quais são produtos, processos, ou seja, o conceito de inovação tecnológica ele vem embasado com o manual de Frascati. E por que a gente está tratando do manual de Frascati? Por que MCTI e não Receita Federal? Gente, os benefícios e o incentivo da lei do bem ele não precisa de homologação, né, da Receita Federal do Brasil. Quem vai nos dar todo o amparo legal e suporte para utilização, usufruir dos incentivos é o MCTI. Nada mais é do que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, veja, vamos desmistificar, não existe restrição
todo segmento de atuação pode participar, e não depende de aval e aprovação da Receita Federal. Isso nos dá uma tranquilidade muito maior de fazer aí a utilização desse incentivo. Vamos falar um pouquinho da evolução dos incentivos fiscais no Brasil, e olha que informação muito interessante. Desde 2006, amparado pela instituição da lei, até 2019, esses dados aqui foram fornecidos pelo Ministério da Ciência, pelo MCTI. Então, veja, a evolução histórica da quantidade de CNPJs, entidades, corporações que utilizam. E veja um ponto muito importante. A entidade que se enquadra dos requisitos da lei para que possa usufruir dos benefícios, ela se torna muito mais competitiva, né? Então, isso é um ponto muito importante. Ela se torna competitiva perante os players do mercado, perante o segmento de atuação, perante as entidades que ela tem ali frente à sua concorrência. Uma evolução econômica, gente, olha que ponto importante. A quantidade de entidades do ano de 2014 até 2019, quantas empresas e quantos projetos foram instituídos, foram avaliados, homologados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a quantidade de empresas que se beneficiou de 2014, que era 1.206, e hoje tem mais de 2.200 entidades, realmente é relevante a informação, e também a quantidade de empresas tende a aumentar a cada período. Tacílio, até aproveitando a oportunidade aí, nesse slide que você está, veja só que coisa interessante, né? O quanto nós estamos falando de renúncia fiscal, né? Exato. Nós temos aí, só em 2019, 3,58 bilhões de reais de renúncia fiscal, ou seja, tributos pagos a menor, né? Pelo motivo do projeto daquela empresa estar incorporado na lei do bem. Então, veja que quando a gente olha esse número, a gente já fala assim, cara, tem gente ganhando dinheiro com a lei do bem. Tem gente, né, se É tornando mais muito dinheiro isso competitivo, daqui. Wellington. Exatamente. Exato. Quando você se torna muito mais competitivo, você potencializa todos os seus ganhos dentro da entidade. E esse é um ponto fundamental que você tocou, né? E para a gente entender, né, essa renúncia fiscal, os incentivos, como que eles são homologados, gente, é muito simples. A inovação tecnológica, ela está no nosso dia a dia. Não pode ser muito diferente do que a gente habitualmente conhece como inovação tecnológica, desenvolvimento, pesquisa inovadora. Então, essa renúncia de números aqui é muito relevante e ela torna a informação pública e também, veja, o quanto ela transforma efetivamente ali os seus ganhos monetariamente. Eu quero discorrer bem rápido aqui para a gente não perder muito tempo no nosso slide sobre o conceito da inovação. Inovação tecnológica pode ser a concepção de um produto novo, processo de fabricação, agregação de funcionalidades e características no produto ou no seu processo, que efetivamente vão resultar na maior competitividade do mercado. Então, veja só, muitas empresas têm esse processo no seu dia a dia, muitas entidades, corporações, cooperativas têm este processo e não se dá conta, ela não consegue se desvencilhar e não consegue olhar o olho clínico da consultoria, olhando de fora para dentro da entidade. Falando sobre os incentivos e quais são os pré-requisitos estabelecidos, né? Vejamos, empresas, obviamente, no lucro real, que estejam oferindo lucro fiscal naquele exercício, a regularidade fiscal que mantenha a sua CND em ordem, né, ou com efeitos negativos e positivos, e empresas que investam em atividades de pesquisa e desenvolvimento. O quarto item, eu tenho certeza que muitas empresas hoje fazem, investem, mas não conseguem
a ter aderência ao projeto, porque falta alguma informação, falta algum detalhe sobre o assunto. Então, eu vou discorrer bem rapidinho sobre atividades que são beneficiáveis perante o Ministério. Veja só. Pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, atividades de tecnologia industrial e suporte de apoio técnico para serviços. Então, veja só, todas essas atividades, elas estão elegíveis perante o Ministério, são atividades que permitem você utilizar os incentivos, mas um ponto importante, nós temos aqui que literalmente, né, separar o joio do trigo. E dentro dessa informação, eu vou dar um exemplo da Natura. Todos conhecem essa entidade. E hoje, ela trabalha basicamente com pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, trazendo o objetivo de adquirir a compreensão de novos produtos que ela vai lançar no mercado e trabalhos com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre aqueles produtos que ela já desenvolveu. Então, veja como fica fácil a gente amarrar as informações e ter essa dimensão das atividades que são beneficiáveis. Então, quais são os processos e as etapas para incrementos da lei do bem? Então, você tem um produto novo ou uma prestação de serviço que vai deter essa informação, você tem processos e toda entidade, toda grande corporação, médio, pequeno e grande porte, tem processos no seu dia a dia, e você busca sempre melhoria do produto, do serviço, né? E você vai ter automaticamente a melhoria no seu processo. Então, a partir deste princípio, você vai ter novas funcionalidades, características novas no seu processo, que vai permitir ganho, produção, qualidade e a maior competitividade dentro do mercado. Então, é muito importante nos atermos aqui a todas essas etapas, que elas estão no nosso dia a dia e a consultoria consegue olhar, identificar e caracterizá-las dentro dos processos incrementais. Hoje, existem 3 fases ao longo desse projeto, e eu não vou ler todas essas caixinhas aqui, mas certamente a nossa apresentação, a nossa gravação estará disponível para os nossos espectadores. Veja só, nós temos a fase 1, a fase 2, a fase 3, e são fases importantes dentro de cada análise, dentro de cada suporte, dentro de cada reunião realizada. E o mais importante, eu vou conseguir também mostrar para vocês efetivamente, na prática, como que isso se aplica. Quais são os fluxos de identificação? Sim. Atacílio, Oi. me perdoe a minha intromissão, vamos dizer assim, né? Eu acho muito legal quando você fala dessa questão de projetos de desenvolvimento, desenvolvimentos experimentais, pesquisa, inovação, e você trouxe alguns conceitos ali que são, assim, vamos dizer assim, aqueles que são íntimos, necessários ao entendimento, né, para que efetivamente a pessoa depreenda o que é de verdade a finalidade do projeto da Lei do Bem, né? E aí você, no slide anterior, você fez um comentário ali que eu achei bastante interessante, quando você fala, por exemplo, mas a inovação tecnológica, pesquisa, desenvolvimento experimental, tá, então você colocou lá que isso daí está atrelado a novos produtos, está atrelado a serviços, e está atrelado a uma coisa chamada processos. Na nossa Perfeito, área, na nossa área do agronegócio, cara do céu, a gente tem tanta coisa, pessoal, ligada aos processos. Por quê? Pense bem. Olha, nós temos, por exemplo, a Garcia Moreno tem clientes em todos os ramos praticamente do agronegócio. Mas vou dar um exemplo aqui. Uma determinada indústria que fabrica, vamos, sei lá, colocar o etanol da cana-de-açúcar, né? O etanol da cana-de-açúcar. E aí surge o projeto dizendo, olha, nós vamos passar a fazer o etanol
do milho. Vai passar a acontecer uma readequação total dos processos industriais dentro da corporação. Esse processo tem a ver com adequação de equipamentos, adequação de tecnologia, adequação do próprio ambiente, adequações e melhorias de sistemas de informação. Então, eu estou vendo assim, laboratórios vão ter que ser aprimorados, Exatamente. tecnologias novas vão ter que ser inseridas. Então, vai haver uma performance totalmente revisada, né, daquilo que é o processo, daquilo que se vê como que podemos considerar aí as melhorias, né, dentro do ciclo agroindustrial. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa que está nos ouvindo, Otacílio, tem a mente presa no sentido de que a lei do bem, ela vem trazer o benefício fiscal para aqueles projetos que têm a ver com desenvolvimento de produto. Mas nem sempre aquilo que eu posso incluir no meu projeto precisa ser o desenvolvimento de produto. Pode ser que aquilo que você colocou ali, né? Qual é a perspectiva desse cenário? É ganho. E qual que é o ganho? Produtividade e qualidade, né? Você precisa mensurar, Wellington, exatamente isso. Qual foi o ganho que você obteve na produtividade? O que aumentou na qualidade do seu produto? Não precisamos aqui reinventar a roda, digamos assim, né, Wellington? Nós Exato. sabemos que os processos detêm melhoria de forma contínua. Esse é um ponto que o Ministério da Ciência e Tecnologia ele fala o seguinte: os processos e os seus projetos ele não vai ter começo, meio e fim. Muito pelo contrário, ele vai ter começo, meio e continuidade. Então, nós viramos o exercício de 2021 para 2022 e os projetos que você tinha de inovação, de melhoria, de qualidade, de maior performance na entidade, ele virou a chave junto com 2021 para 2022. E ele é continuado. Então, esse processo é um ganho para os nossos clientes de forma contínua, de forma automática praticamente, né? Então, esse é o ponto. Então, dando este exemplo, Wellington, na pesquisa desenvolvida sobre o etanol, nem sempre a entidade tem um laboratório próprio, tem um pesquisador destinado 100% para esse projeto. Então, esse pesquisador dentro da entidade, a equipe que faz parte desse corpo do projeto, né, ele necessita despender horas para fazer aquelas pesquisas, análise, e quando você se sente com uma carga muito grande, você não consegue dar conta do recado dentro de casa, nada impede que você busque no mercado um pesquisador para fazer o desenvolvimento junto com a sua equipe. Então, veja, é possível e é permitido você contratar pesquisadores independentes. E pesquisador, Wellington, nós estamos falando aqui, por exemplo, da Universidade de São Paulo, da USP, ou da Unicamp, ou qualquer outra entidade que possa dirigir a sua pesquisa. Então, é permitido você contratar pesquisadores independentes. E isso vai ter um auxílio e um ganho realmente muito expressivo. Então, voltando à nossa fase 1, à fase 2, que nós comentamos, e muito bem abordado esse ponto de vista pelo Wellington, e agora nós vamos um pouquinho mais adiante aqui. Quais são os fluxos de identificações dos incrementos para os incentivos da Lei do Bem? Então, esta informação, ela segue um fluxo do processo, como eu disse a vocês, o projeto ele é continuado, então existe a realização da pesquisa, o desenvolvimento de um produto novo ou de um produto já existente no mercado, dentro da sua entidade. Nós temos as ferramentas do MCTI, os formulários automáticos, nós temos uma análise de resposta, reconsideração em até 30 dias, eu vou explicar bem esse ponto, e o parecer final. Então, gente, o que acontece? O Ministério, o MCTI, vamos abreviar, né, deixar só o MCTI aqui,
O MCTI, ele vai fazer o seguinte, ele não vai responder para você e falar assim, olha, corporação, entidade, o teu projeto foi reprovado. Jamais o MCTI tem capacidade técnica de reprovar o seu projeto. Por quê? O papel do Ministério, ele quer esclarecimentos para que ele faça um pedido de reconsideração, aonde você possa explicar quais foram os dispêndios, os valores investidos no seu projeto. É somente isso. Então, não existe indeferimento pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele apenas busca a justificativa e ele faz uma reconsideração dentro dos formulários, dos pedidos e dos projetos que você executou. E muito importante, você não vai ter só 1, 2, 3 projetos. Essa corporação, essa entidade, ela tem vários projetos sendo seguidos ao mesmo tempo. Então, é muito interessante dar ênfase nos projetos que você já despendeu maior o valor investido. Por exemplo, uma determinada empresa, determinada corporação contrata um serviço de agroinsumos, ou seja, você tem diversos serviços ali dentro do agroinsumos para que você possa usufruir desse benefício, dessa pesquisa, dessa inovação. Então, você vai ter análise de solo, análise de planta, projeção de quanto que vai me gerar de investimento, de plantação, de colheita, de formação de lavoura, por exemplo. Então, existe uma série de projetos que eles todos são ali continuados, né? E não existe nenhuma necessidade de habilitação e muito menos restrição do setor. Ele é um projeto aberto aqui, né, pelo MCTI, que ele vai abranger diversos segmentos e setores. Falando nisso, quais são os incentivos que nós temos dentro da pesquisa? Desenvolvimento e inovação tecnológica. Nós temos exclusão adicional, nós temos exclusão adicional de 50% a 250%, redução do IPI, depreciação integral, amortização acelerada e principalmente redução a zero do imposto de renda retido na fonte. Por quê? Por exemplo, esses projetos, né, o MCTI, ele não está somente na esfera nacional, a nível Brasil, ele está a nível mundial. Então, se você tem o registro de um cultivar, o registro de uma patente fora do país, numa outra sede da sua entidade, você precisa transacionar essas informações, e isso tem um custo financeiro, e você tem essa redução do imposto de renda na alíquota zero, incidente sobre essas remessas que você faz para o exterior. Então, veja, ele vai atingir mundialmente os seus projetos e incentivos. Então, existe quais foram os gastos que a gente obteve, os serviços, máquinas, equipamentos, quais são os bens intangíveis que nós vamos utilizar no PID, e todo do nosso lado direito ali nós temos toda a recuperação tributária, todos os incentivos e benefício financeiro que no final do dia, né, digamos assim, no final daquele projeto, ele realmente vai trazer para você uma economia e um fôlego dentro dos valores investidos para o seu fluxo de caixa. E agora um ponto muito importante, como que nós vamos dar este exemplo da exclusão na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. No próximo slide, nós temos aqui exclusão da base de cálculo, uma exclusão adicional quando eu tenho pesquisadores, gente, são pesquisadores da própria entidade, que são destinados ao seu projeto, pesquisadores independentes, universidades, outros parceiros. Por exemplo, vocês podem ter uma parceria com o FINEP, no Rio de Janeiro. Eu tive um evento com o diretor de projetos do FINEP, onde ele tinha 500 milhões de reais disponível em caixa para fomentar os projetos e não tinha projetos para serem incentivados pelo FINEP, por exemplo. Então, veja, é muito importante a gente buscar essas oportunidades e buscarmos essas ofertas para que a gente consiga nos tornarmos ali competitivos durante o exercício das nossas atividades, durante o exercício da entidade. Incentivos fiscais, como eu já mencionei,
a redução de 50% de bens destinados ao P&D. Então, por exemplo, a entidade necessita de uma máquina, de um equipamento para que ela consiga dar sequência aos seus projetos. Então, no momento da aquisição dessa máquina, desse equipamento, o seu fornecedor vai conceder essa redução do IPI com base no decreto 5.798. Então, ele também se beneficiará no momento dessa aquisição, no momento dessa oferta para o projeto destinado. 60% da exclusão da base de cálculo, 20% de empregados, pesquisadores, por isso que essa parte dos pesquisadores, empregados, quando nós estamos falando da corporação e o seu time interno de pesquisa, é muito importante o envolvimento do RH. E o envolvimento do RH é fundamental para que a gente consiga compor os dispêndios e compor os projetos que esses profissionais estão participando. Mais adiante, veja assim, o efeito, né, Wellington, do incentivo fiscal, como que ele se comporta na apuração do lucro real. Realmente, Wellington, e a todos que estão aqui nos ouvindo, você tem aqui efetivamente as pesquisas, né, e as despesas que são incorridas, que nós grifamos em vermelho. Então, logo abaixo, na coluna sem inovação, ele não aparece na exclusão da base de cálculo. E na coluna a seguir, ele vai mostrar as deduções com 60%, 70% e 80% dos ganhos. Realmente, ele vai trazer uma economia impressionante. E a gente sabe que os valores investidos, né, durante os 12 meses, 24 meses a seguir, são realmente valores que são significativos ali para a entidade, para a corporação. É importantíssimo ater a este detalhe. E o ganho com o projeto, ganho com a inovação, com a pesquisa dentro da corporação. E aqui nós temos a prestação de contas. Então, o que acontece? Para que a gente tenha um projeto de sucesso, ele requer ser redigido em 5 passos muito simples, porém claros. Então, nós temos aqui, descrever com clareza o elemento inovador. Detalhe, quais foram os desafios tecnológicos, por exemplo, que o Wellington mencionou para nós na produção do etanol, né? Quais foram as atividades fundamentais, né? Qual foi a metodologia que foi utilizada? Como que nós solucionamos o problema do nosso cliente? Né? Informações que precisam ser complementadas, elas são relevantes ao projeto. Desta forma, no formulário eletrônico chamado Form PID, ele será um projeto de sucesso, porque ele não vai ter nenhuma reconsideração se nós seguirmos aqui essas 5 etapas, os 5 passos para o sucesso do seu projeto. E não cometa os erros encontrados, né? Então, não comentar quais foram os erros que você encontrou, mas quais foram os conceitos tecnológicos que você se aprofundou no seu projeto. Isso sim é muito importante para defendermos junto ao Ministério, a partir do momento que a gente descreve os formulários e remete ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora eu paro a minha apresentação aqui. Wellington, sinta-se à vontade, caso você queira complementar a nossa fala, por enquanto, para que eu possa já engatilhar a nossa próxima apresentação aqui. Então, dentro desse cenário aí, Tacílio, do que você colocou, achei muito interessante esse slide anterior, no sentido de mostrar ali, por exemplo, uma empresa que está investindo, né? Na verdade, no teu slide, que você faz essa demonstração aí, a pessoa jurídica, em todos os cenários, ela está gastando dinheiro com P&D. Ela tá gastando com inovação, está gastando com desenvolvimento, né? Porém, a primeira ali, da primeira coluna, ela não está incluída na lei do bem, e depois, num segundo momento, está incluída na lei do bem, e a gente vê o tamanho das diferenças que existem ali no campo tributário, né? Que é efetivamente o que importa.
Porque Exato. toda corporação, vamos ser bem honestos aqui, né? Toda corporação, quando fala em lei do bem, fala em projeto, é tudo muito bonito, mas obviamente o gestor, que é quem toma a decisão lá, vai falar o seguinte: onde que nós estamos ganhando nisso, né? Eu quero ver o dinheiro, aonde que a gente vai ganhar? Pô, o dinheiro é pagar menos impostos, né? Exato. Por exemplo, né, Wellington, é muito importante essa entidade que você citou. Eu fiquei assim extremamente feliz com o exemplo do etanol, porque imagina, Wellington, essa pesquisa que a empresa vai fazer sobre o milho, sobre os pesquisadores, os elementos, é um valor relativamente alto. Se o projeto não der certo, ela perdeu todo o valor investido. Não pode ser tratado dessa maneira, né? Exatamente. E o próprio investimento na tecnologia é muito comum, tá? E aqui nós temos muitos amigos aqui da área agroindustrial. É muito comum os próprios produtores, as empresas do agronegócio, elas investirem em melhoria de processos e em tecnologias próprias, inclusive. É muito comum Perfeito. isso, tá? Por exemplo, a indústria tal vendeu tal equipamento para mim, essa outra indústria aqui vendeu tal equipamento. Tá, mas eu preciso fazer esses equipamentos conversarem dentro da minha planta industrial. Isso é um projeto de desenvolvimento, Exato, porque ele vai né? beneficiar e trazer resultados Isso, consubstanciáveis dentro do seu processo, dentro da sua etapa. Então, é muito interessante, Wellington, e é isso que a gente observa. Os projetos, eles são contínuos, ele não para nunca, porque se você parar de investir, o teu negócio realmente vai decair em tão pouco tempo. Isso é fato, né? exatamente. Então, moral da história, o que, que eu acho que é a nossa mensagem, né? De qualquer forma, os nossos clientes estão tendo pesquisa, estão tendo desenvolvimento tecnológico, inovação, estão tendo desenvolvimento experimental. De qualquer forma, tudo isso está acontecendo, né? O que pode não estar acontecendo é que muitos não estão usufruindo para a redução da carga tributária em relação a esses projetos. Porque isso daí exige um tratamento, exige um Exige. trabalho, né? E esse trabalho ele precisa ser construído, né? Precisa ser construído. Então, o que que acontece? Eu acho que a grande mensagem, né, é no sentido de que há espaço, existe dinheiro para isso, porque de Existe. qualquer forma o investimento ele já está Em sendo andamento? feito, ele já está em andamento, não muda o cenário do investimento na corporação, né? A lei está aí a favor do contribuinte, para beneficiar o contribuinte, né? Então, não estamos aqui falando de fazer algo que não seja legal, muito pelo contrário, Exato. estamos falando exatamente de gozadas benesses que estão previstas na nossa legislação, né? Porém, para isso precisa um trabalho, precisa de um suporte, precisa de apoio. Isso precisa ser levado dentro da entidade, dentro da vossa corporação, como um projeto, né? Alguém dentro da corporação tem que encabeçar o projeto Lei do Bem, né? Exato. Ele não pode, ele não simplesmente nasce da noite para o dia, e como você disse, é um projeto de continuidade também, e nem também se acaba. Uma coisa, por exemplo, veja bem, nós temos muitos clientes que são sementeiras, né? Grande maioria dos nossos clientes, de alguma forma, desenvolvem pesquisas na área do agronegócio voltadas à inovação tecnológica vinculada, por exemplo, à produção rural. Pessoal, isso é pesquisa e desenvolvimento. Quanto que se gasta, olha só, em quanto que se gasta nos projetos, tá? Para fazer entre uma nova genética, né, vamos dizer assim, de melhoria de uma semente para ela ser mais Exato. resistente à seca, ou ser mais resistente à chuva, ou para ela ser da região tal, para que possa ser plantado na terra tal, ou no arenito, né? Cara, é muito dinheiro que está envolvido nisso, e são projetos que os projetos, eles já existem. Nós precisamos segregar os projetos aos nossos clientes e dar o tratamento adequado para que a gente consiga mostrar para o cliente
quais são os dispêndios, o que ele investiu efetivo dentro do projeto, mas não só separar os projetos. Nós precisamos construir a aderência, a materialidade, a equipe do RH, que eu vou citar aqui porque o RH é tão fundamental, Wellington. E isso, eu trouxe aqui dados abertos do Ministério da Ciência e Tecnologia, Wellington, de algumas empresas que nós conhecemos e ela pratica. Por exemplo, a Copel Distribuidora, nós temos aqui a Icatu Seguros. Wellington, a Icatu é do Grupo Itaú. O que uma empresa securitizadora tem de inovação tecnológica? E ela foi homologada pelo Ministério da Ciência. A Localiza, locação de veículos, então tem tecnologia por trás dos processos. A Maringá, Ferro e Liga, outra entidade super importante. E veja bem, Unimed, XP Investimento e Sociedade de Educação. Ou seja, eu trouxe exemplos de setores dos mais diversos, locação de veículos, educacional, tecnologia, e o próprio iFood também está incentivado pelos projetos da inovação tecnológica. Então, os segmentos no Brasil são os mais diversos. E isso é importante a gente ressaltar para os nossos clientes e todas as corporações. Elas estão elegíveis. Agora, Wellington, se você me permite, eu gostaria de fazer mais uma apresentação aqui, prática, efetivamente como ela acontece. E por isso a gente vai trazer o exemplo da experiência aos nossos clientes. Aqui nós temos um projeto de P&D. Quais foram os gastos, o centro de custo, quais foram os serviços contratados? Gente, esse cliente aqui é do agronegócio. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso compartilhar o nome e outras informações, ok? E isso nós respeitamos bastante aqui na Garcia e Moreno. Mas este ponto é fundamental, ele trabalha com desenvolvimento de sementes. Então, veja que nós temos ali o gasto que foi aplicado. Então, Wellington, segregar os projetos e mostrar o centro de custo, a conta contábil, tipo de produto que nós estamos falando. Olha isso, Wellington, a rastreabilidade das sementes, insumos de sementes, royalties, apoio administrativo e técnico. Isso é fundamental. Quem foi a pessoa que, qual foi o prestador de serviço? Eu estou numa posição de tomador de serviço. Os fornecedores que estiveram dentro dos investimentos, as datas, períodos, valor efetivamente, e olha aqui, um dado importantíssimo, R$276 mil de valores que foram investidos em uma determinada entidade, empresa, projeto, sementes. E olha o mais interessante, aqui nós temos a parte de dentro da entidade, o centro de custo dessas equipes que estão participando, nome dos funcionários, o grau de instrução. Veja que existe um colega que é mestre no assunto, né? Então, o que acontece? Essa pessoa que é mestre ou diferentemente do superior, cursando, existe uma remuneração que o RH trata para cada uma dessas pessoas. E o RH é fundamental porque o salário base dessas pessoas, desses profissionais, eles estão na composição dos dispêndios / hora trabalhada nos projetos. Então, essa pessoa é o gerente técnico das sementes. E isso é muito importante. Então, nós temos aqui o quanto foi dedicado para esse projeto, qual foi a dedicação integral ou parcial, como eu comentei. Você tem vários projetos na entidade e nós temos o dever de segregar a sua dedicação, a dedicação e o percentual que esse profissional despendeu nas horas, porque nós devemos prestar conta lá na frente com o MCTI. Então, olha como é fundamental a segregação dessas informações. Centro de pesquisa, quais foram os dias trabalhados,
quais foram as sementes, o percentual das sementes que foram revestidas. Isso é muito importante. Como você muito bem comentou, nós temos um total de R$ 732 mil de recursos humanos pagos. É muito importante, essa informação é relevante. Isso vai mostrar a composição do meu benefício fiscal logo mais adiante. Aqui, nós temos a descrição dos projetos, sementes revestidas, incrustadas. Veja, como nós temos na nossa apresentação, quais são os 5 passos para um projeto de sucesso ser homologado pelo MCTI e, ao mesmo tempo, você encontrar os valores ali, nós descrevemos quais foram os produtos, as barreiras que nós falamos, quais foram as metodologias. O projeto continua a partir do próximo ano? Sim, olha essa informação. E ele teve início em 2019. Olha o valor dos recursos, o quanto isso traz de materialidade para o MCTI, analisar os projetos e a forma objetiva que você apontou. Mais adiante, na próxima aba, nós temos um formulário. Este é um exemplo do formulário chamado Form PID. É muito fácil a utilização, mas olha que dado importantíssimo. A empresa é no lucro real? Sim. Apurou prejuízo? Sim, apurei prejuízo. Não tem nenhum problema. Qual foi a sua receita líquida? R$ 76 milhões. Quais os serviços que você contratou para te auxiliar dentro da aplicação do seu projeto? Olha, eu tenho um volume aqui de R$ 265 mil. Gente, durante o exercício, em apenas um projeto, essa empresa investiu R$ 372 mil. Uma dedução do imposto de renda de R$ 223 mil, uma economia fiscal de R$ 76 mil. Então, Wellington, olha que dado importantíssimo que nós temos aqui, né? Olha que informação relevante para o nosso cliente. É desta forma que nós buscamos encaixar os projetos já existentes dentro das características exigidas pelo MCTI. O interessante disso daí é o seguinte, né, Tacílio? Você usou uma palavra agora, um termo que eu acho que você falou assim, olha, a economia tributária aqui, neste caso, foi de R$ 76 mil de imposto de renda para um projeto. Eu acho que aí está o X da questão. Eu não sei se as pessoas captaram, mas a ideia é a seguinte, a nossa corporação, nós podemos ter quantos projetos forem necessários ou importantes para que a gente usufrua daquilo quando a gente esteja cumprindo aí os requisitos para a lei do bem. Então, esse foi o caso. Gastamos então 325 mil reais aí de investimentos nesse projeto e 226 são elegíveis aí para abatimento da base de cálculo direta do imposto de renda. Legal, mas quantos projetos desses nós podemos ter? Quantos milhões de reais as nossas corporações estão investindo anualmente e que isso podem constituir projetos de lei do bem? Então, lei do bem é igual você falou, ela não é algo que tem começo, meio e fim, né? Perfeito. A gente inicia um projeto e toca esse projeto. Amanhã nasce mais um projeto, depois de amanhã, mais um projeto. E assim segue a vida, e a intenção, obviamente, é fazer com que a gente seja beneficiado em termos de tributo por sermos um investidor em pesquisa e desenvolvimento. Nós não podemos esquecer que o Brasil ainda é um país extremamente atrasado nessa área de pesquisa. E nós temos... Carente. E outra coisa, né? Como que funciona aqui? Em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, os próprios governos, eles são incentivadores da pesquisa e eles mesmos patrocinam a realização das pesquisas. Estimula financeiramente. Inclusive, estimulando financeiramente, financiando, inclusive, tudo isso daí. Esse dinheiro não sai nem do caixa da empresa.
né? Aqui a gente tem algumas delimitações, mas a lei do bem, com todas as suas limitações, é uma boa coisa, né? Porque nós temos aí algumas oportunidades. Só que o brasileiro é tão desconfiado, Atacílio, né? O brasileiro Receoso, é Wellington. receoso, desconfiado, que o que acontece? Quando você fala com um gestor sobre aproveitar de um benefício fiscal, né, de pesquisa e desenvolvimento, alguma coisa no sentido que nós estamos falando aqui, Lei do Bem, muitos deles já falam assim, cara, mas isso daí não vai dar problema lá na Receita Federal? Vai bater lá na Receita, vai me dar uma Isso bucha aí, daqui. isso vai dar uma dor de cabeça para administrar isso depois. Tá, mas de quanto dinheiro que nós estamos falando? Porque administrar ganho é a coisa mais fácil do mundo. E o Basta prejuízo? investir também em pessoas, né? Agora, quanto que eu estou declinando em dinheiro por não estar usufruindo disso? É isso que é uma conta Perfeito. que tem que ser feita, né? Colocar na mesa essa conta e realmente multiplica por 24 meses, Wellington, para a gente ter uma mensuração de meio Exato. milhão, milhões de reais que estão aí parados sem a devida utilização. Exatamente. Então, o que que acontece? Querendo ou não, é dinheiro, é capital de giro, porque a partir do momento que eu deixo de tirar dinheiro do caixa para para pagar tributo, né, para pagar o imposto de renda, isso se transforma imediatamente em capital de giro para a minha corporação, né? Então, é muito relevante isso daí, vale sempre a pesquisa, a análise e principalmente, né? Eu acho que vale muito, pessoal, e fica aqui o registro, a dica, até da importância daquilo que nós estamos falando aqui, que a corporação, quando avaliar isso, avalie com a seriedade necessária, no sentido de que precisa de gente que faça a gestão de lei do bem. Tipo Exato. assim, não é algo que dá para falar assim, olha, nós vamos entrar na lei do bem. Ah, então no dia que eu for fazer a apuração do meu LALUR lá, a gente levanta as informações. Não, não é assim que funciona. Isso é um projeto, são projetos específicos, eles são encorpados, precisam da consultoria estar atuante, precisam de pessoas internamente que estejam dedicadas ao projeto, né? Igual o Atacílio colocou lá atrás, mas tem o pesquisador, o gerente da área tal, o cara que é responsável por esse projeto. Então, ele tem que saber que ele faz parte do projeto da Lei do Bem, né? Que aquele Sim, projeto que ele está atuando tem uma finalidade de buscar recursos para patrocinar as exato. melhorias que estão sendo construídas, E né? olha que importante, né? Talvez uns 10 dias, 2 semanas atrás, nós fizemos um webinar sobre imposto de renda com o nosso amigo William e Renan, e você certamente, você estava neste evento. Então, no último dia 31 de janeiro, o que nós tivemos agora? Todos os ajustes e pagamentos que envolvem o ano calendário de 2021 do imposto de renda, certo, Wellington? Imagine descarregar na apuração essa economia tributária se já não vai trazer um fôlego para o caixa no início do ano. Exatamente o que nós vivemos agora, 2 semanas atrás. Então, isso é muito importante. E para finalizar, eu gostaria de fazer a nossa última apresentação, bem objetiva e tá grifado para que a gente observe com bastante atenção. Wellington, vamos lá. Importante destacar o benefício que foi informado. É preciso fazermos aqui algumas adequações contábeis. Certamente, não tínhamos uma conta sintética chamada custo de pesquisa tecnológica, desenvolvimento e inovação. As contas analíticas foram os serviços, tudo isso que nós vimos na nossa apresentação em Excel, o material de consumo, recursos humanos. Em seguida, ajustaremos os lançamentos contábeis. Este é o formulário que nós apresentamos em Excel, e aqui utilizaremos a efetiva contabilização para o primeiro lançamento contábil do projeto Sementes Revestidas. Então, nós temos uma conta débito, uma conta crédito, nós temos um segundo lançamento sobre o material de consumo, custo de semente, o terceiro lançamento, RH,
e o custo da semente produzida. Eu vou interromper a nossa apresentação aqui só para referenciar esse ponto muito importante para a gente entender a relevância dos projetos. Esse aqui foi 3 exemplos de contabilização e novas contas contábeis que foram criadas para atender o requisito básico da inovação tecnológica. Eu preciso segregar os meus projetos que eu detenho em andamento. Isso é importante referenciar, porque o nosso plano de contas, ele vai participar dos projetos, ele vai estar na ECD, que nós estaremos preenchendo com os clientes, ele vai estar na ECF, e é muito importante essa adequação, esse lançamento contábil estar de forma correta, para que a gente evite qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer tipo de justificativa pelo fisco, pela Receita Federal. Então, veja, a Receita Federal, ela entra na última etapa do processo, na escrituração contábil, contabilizando todos os dispêndios envolvidos no meu projeto. Simples e objetivo. Wellington, eu compartilho com você agora. Se você tiver, nossos participantes aqui, alguma dúvida, algum questionamento, Wellington, por favor, pode contar conosco. Então, Otacílio, nós poderíamos dizer o seguinte: você colocou a Receita Federal aí como sendo a etapa de encerramento dos processos, porque é onde vai desencadear a própria apuração do imposto de renda, por exemplo, né? Então, pelo que eu entendi, vamos ver se de repente eu estou numa linha, vamos dizer assim, adequada, né? Pelo que eu entendi, nós temos então todo um processo administrativo junto ao Ministério da Ciência, é isso, né? Perfeito. Esse trânsito pelo Ministério é para que nós tenhamos uma aprovação do projeto, é isso, não é? Isso. Passado por essa fase de aprovação do projeto, eu tenho que atentar a cumprir os requisitos a nível fiscal e contábil, né? E aí desencadear isso dentro do processo de apuração do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, no caso da Receita Federal, pelo que eu estou entendendo, então, a gente não depende de um deferimento, de uma tutela antecipada para fazer gozo desse benefício. O que vai acontecer é que nós temos que tomar muito cuidado e termos toda a atenção do mundo em atendermos preventivamente aquilo que é exigência do fisco. Porque, caso contrário, né, ele pode vir lá na frente e falar assim: olha, você Cadê os estava no formulários, projeto. né? Os Ele pode falar, tá, formulários mas... elegíveis, né? Me mostra a composição dos dispêndios, qual foi a base de cálculo, a memória de cálculo utilizada. E assim como nós justificamos para o MCTI, a mesma justificativa entra, Wellington, na Receita Federal. É isso daí. Então, pessoal, tá aí. Lei do bem, ela é um grande bem, está aí à disposição. Ela faz bem. Agora, faz bem, né? Está à disposição de todos os contribuintes, não há uma exceção legislativa em relação a que perfil de pessoa jurídica possa ou não possa, o que importa é que o vosso projeto atenda aqueles requisitos que nós conversamos mais cedo, né? E que vale a pena. São projetos que precisam ser alavancados. Nós estamos entrando numa fase, não só o Brasil, mas o mundo todo, em expansão em todos os níveis, no quesito pesquisa e desenvolvimento, né? E você pode ter certeza, a sua corporação, mais cedo ou mais tarde, também vai entrar nisso daí, vai fazer parte desses projetos. Agora, seria muito importante se nós conseguíssemos fazer isso daí e vocês fazerem parte desses projetos, levando isso daí, né, para dentro da tomada de decisão dos vossos gestores. Tá bom, pessoal? Gostaria de fazer aqui um adendo a esse assunto ainda, que é o seguinte, né? Nós vimos que a lei do bem, a restrição de benefícios de proveito tributário não é exclusivamente do imposto de renda, é isso, Otacílio? Exato.
Exato. Ela vai ter teremos aí o impacto, por exemplo, da depreciação, que vai refletir na minha apuração de PIS e COFINS, por exemplo, IPI. Na minha apuração do IPI, eu vou ter um desconto do valor do imposto das máquinas e equipamentos e até dos equipamentos que farão auferição. Ele vai auferir se aquela produção está adequada à calibragem do equipamento tecnológico, né? São vários calibradores ali no mercado que vão estar atrelados a essas benfeitorias, a essas máquinas, trazendo benesses aos contribuintes. E um ponto só para a gente amarrar essa conexão: ativo biológico. É um produto que muitos dos nossos clientes também trabalham, e o ativo biológico ele está diretamente conectado à lei do bem. Porque quando a gente fala em produto ativo biológico, o desenvolvimento de uma semente, né, incrustada para trazer melhor resultado dessa semente, este ativo biológico também precisa ser mensurado, projetado da forma correta, porque ele tá dentro da lei do bem, né? Então, é um conjunto, é um combinado de informações, Wellington. Legal, Otacílio, legal. Também mais uma conexão a respeito do assunto tributário aí. Nós temos aqui muitos amigos e hoje a nossa carteira é diversificada em relação ao perfil de pessoa jurídica e parte dos nossos amigos profissionais atuam dentro de sociedades cooperativas. E fica também aquela pergunta, tá, mas se eu sou cooperativa, eu também tenho direito a usufruir e fazer parte da lei do bem, considerando que, em relação aos meus atos cooperativos, nós já estamos beneficiados pela legislação brasileira? Legal. Você, mesmo sendo uma sociedade cooperativa, em parte, você não realiza atos cooperativos. Então, você pode estar, sim, incentivado em relação aos atos não cooperativos. E mesmo em relação aos atos cooperativos, ainda que você não goste de uma melhoria de performance no imposto de renda, porque como já não há o imposto de renda, você tem esses outros benefícios, como, por exemplo, foi comentado agora pelo Otacílio, né? E ao longo do evento foi trazidos lá pelos slides, no sentido de que nós temos aí a possibilidade de nos beneficiarmos, por exemplo, com reduções na aquisição de determinados bens quanto a IPI, a mudança de forma de apropriação de créditos, inclusive de PIS e COFINS. Então, existem outros pontos que trazem resultados positivos, ainda que sejamos uma sociedade cooperativa. Beleza, pessoal? Ótimo, perfeito, Wellington. Gente, Atacílio, muito obrigado pela oportunidade, pela participação. É um conteúdo que nós estávamos precisando trazer para o nosso público, para o nosso pessoal. Tenho certeza que vai ser útil e, principalmente, fica aqui uma missão, pessoal, para você que está nos ouvindo, para você que é nosso cliente, você tem o apoio da consultoria, o que você precisar discutir sobre esse assunto agora, em momento posterior a você ter nos ouvido, entre em contato com a nossa equipe, troque ideia, debata o tema, mas principalmente, pessoal, não deixe esfriar. Leve esse tema para os seus líderes, para os gestores, para os diretores. Eu acho que existe aí uma grande oportunidade de trabalho e que vai valorizar a nossa área tributária e você e a sua equipe. Tá bom? Gente, muito obrigado mesmo. Foi uma honra. Até a próxima, se Deus quiser.